rainha má, um sacerdote cheio de sabedoria, fazem parte do capítulo 23 que estudaremos neste dia. E você é muito bem-vindo ao canal Bíblia em Poesia. A você que é recém-chegado, nosso muito obrigado. Você que já está conosco há muito tempo, um abraço bem apertado. Compartilhe esse conteúdo. Não se esqueça de inscrever e trazer mais pessoas para este canal. No 7º ano em que Jeoadas, seu povo, ajudou, ele encorajou-se em um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, ele firmou com o filho de Jeorão, que se chamava Azarias, Ismael, filho de Joanã, e o filho de Obed, o outro Azarias, com Elisaf, filho de Zicri, e Maasés, filho de Adaias. Eles percorreram todo o Judá, reuniram os levitas de todas as cidades e os chefes das famílias israelitas. E quando chegaram a Jerusalém, toda a Assembleia concordou com a proposta que foram feita e lá no templo do Senhor. Então Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu aqui, acerca dos descendentes de Davi. E vocês vão fazer o seguinte: um terço de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão de serviço em dia do sábado nas portas do templo vigiarão, e um terço no palácio real, um terço na porta do alicerce ficará, e nos pátios do templo do Senhor todo o povo estará. Lá no templo do Senhor ninguém deverá entrar, exceto os sacerdotes e os levitas, que nesse dia e para isso terão que trabalhar. Esses somente podem entrar, porque já são consagrados, mas o povo deverá ficar, deverá observar o que o Senhor lhes tem determinado. Posicionar-se em torno do rei, os levitas deverão, e assim devem ficar todos vocês de armas na mão. Matem todo aquele que no templo entrar, e onde quer que o rei for, vocês deverão também o acompanhar. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram conforme o combinado, fizeram da maneira que o sacerdote Joiada para eles havia ordenado. Cada um aos seus soldados, desta forma foram conduzindo tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como também aqueles que já estavam saindo. Porque o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões que antes ele havia nomeado. Então, ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças, os escudos, os grandes e os pequenos também, que haviam pertencido anteriormente ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Eles estavam bem guardados ali. E assim, todos os homens, todos de arma na mão, em volta daquele rei tomaram sua posição, desde o lado sul, perto do altar e do templo, até o lado norte, que ficava do outro lado do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e, como rei, o proclamaram: viva o rei! Viva o rei! Eles ungiram e gritaram. Quando aquele barulho, Atalia foi escutando, o barulho do povo correndo e o rei aclamando, ele foi ao templo do Senhor, onde o povo estava, e ela viu o rei que de pé junto à colina, à entrada, viu também os oficiais e os tocadores de cornetas ao lado do rei, todos estavam, e ao som das cornetas todo o povo se alegrava, os músicos com seus instrumentos dirigiam louvores e alegremente cantavam. Então Atalias, as suas vestes ela rasgou: traição, traição! Aquela mulher bem alto gritou. O sacerdote Joiada, aos líderes dos batalhões de Sem, ordenou aos que estavam no comando daquelas tropas, ele falou: por entre as fileiras, levem-no para fora daqui e matem a espada todo aquele que quisera seguir, porque o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram, como o sacerdote Joiada falou.
à porta dos cavalos, no terreno do palácio. Para lá eles levaram e lá eles a mataram. E o sacerdote Joiada um acordo firmou, pelo qual ele, o povo e o rei seriam agora o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal, derrubou os altares e os ídolos, eles despedaçaram, e em frente dos altares a Matã, que era sacerdote de Baal, eles mataram. E Joiada confiou o serviço do templo do Senhor à supervisão dos sacerdotes levitas. Para essa função ele os determinou, aos quais as tarefas no templo Davi já tinha algum tempo atribuído para apresentarem os holocaustos ao Senhor, de acordo com o que na lei de Moisés está escrito, e com júbilo e muito cântico, segundo Davi também tinha instruído. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não fosse encontrado em seu interior ninguém que de alguma forma estivesse impuro também. E ele levou consigo os batalhões de 100, levou os nobres governantes do povo e levou o povo também. E juntos conduziram o rei do templo do Senhor até o palácio real, passando pela porta superior. Instalaram o rei no trono. E aquele povo muito se alegrou. Depois que Atalia foi morta à espada, aquela cidade finalmente se acalmou. Meus queridos, quantos personagens nessa história! Mas eu destaco 3. Aliás, vou destacar 2, para não ficar muito longo o vídeo. Vou destacar o sacerdote Joiada, porque ele teve visão, né? Ele teve discernimento do que deveria ser feito, reuniu o povo, conversou, explicou e o povo aceitou a ideia dele. E a outra pessoa que eu destaco aqui é a Atalia, uma rainha perversa, má, que influenciou o povo em tantas coisas más e por isso ela acabou sendo morta. A Bíblia diz uma coisa que me chama muita atenção: depois que ela foi morta, a cidade descansou. Oh, meus queridos, qual é a sua influência que você tem trazido a este mundo? Pela sua influência, o mundo é mais pacífico? Ou o mundo é mais barulhento, mais cheio de guerra e de conflito porque você está nele? Pense bem, meu querido, nós somos cidadãos do reino. Todos vocês que estão vendo esse vídeo agora, todos nós, na verdade, somos cidadãos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Então precisamos não ser aquelas pessoas calminhas, apagadas, mas precisamos fazer paz, precisamos trazer alegria a este mundo e precisamos continuar a cada dia sendo reavivado pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Fique firme e não desista. Jesus logo vem. Refine seu caráter e continue estudando a palavra.